Agora sim. Boa noite, internautas, boa noite, amigos. Muito obrigado pelo tempo de vocês, pelo interesse em participar de mais esse programa, Risco em Evidência. E hoje nós estamos com um tema muito especial. Vocês já sabem, saiu agora recentemente, há 15 dias atrás, o relatório de risco do Fórum Econômico Mundial, que já é um relatório famoso, que vários acompanham com certa frequência esse relatório. E a gente juntou aqui esse time espetacular de especialistas, inclusive profissionais que estão hoje em outros países, para dar uma visão ampla, bem ampla, sobre esse tema. E a nossa proposta hoje, humildemente, em 1h30, é tecer uma análise sobre esse relatório, da visão, através da visão que cada um desses profissionais possuam, né? Então, aquelas dicas de ouro, tá? Lembra de curtir esse programa, apertar lá o sininho para ele te avisar quando tiver outros programas e ajudar aí o YouTube a levar esse programa para outros profissionais também. Então, a gente já vai apresentar os participantes, mas eu queria fazer uma introdução, uma pequena contextualização do que a gente vai ver aqui hoje, né? Até uma das provocações era: venha conosco debater sobre o futuro, porque, de fato, é isso que esse relatório traz. São as possibilidades de futuro que o nosso planeta, não é o nosso país, está exposto hoje, né? Se vocês verem lá no relatório, em 2006, não é 16, é 2006, então a gente está falando de 14 anos atrás, mais de uma década. O relatório de 2006 já falava, já soou o alerta para as pandemias. E ao longo dos outros relatórios de outros anos, esse tema pandemia foi crescendo, inclusive em score, e com mais fundamentação. Então não dá para dizer que, nossa, fomos pegos de surpresa, até porque já existiram outras pandemias ao longo da humanidade, né? Então, ano passado, 2020, esse risco pandemia tornou-se realmente uma realidade, tá? Então, enquanto os governos, empresas e a própria sociedade, de uma maneira geral, avalia os danos que estão acontecendo ao longo dos anos, o foco deveria ser em fortalecer a previsão e a estratégia para o que vai vir nos próximos anos. Já aproveitar, não apenas focar nesse momento presente. Essa é uma das outras recomendações do próprio relatório, né? A análise feita lá centra-se nos riscos, pensando em consequências e probabilidades sobre o aumento das desigualdades e a fragmentação social. Então, esse é um dos próprios recortes que o relatório traz. Então, o relatório, como ele está pensando de forma global, ele está pensando na sociedade, né? Então, nas organizações sociais. Outro ponto importante que a gente vai abordar hoje é sobre essa crescente fragmentação da sociedade, que é um dos focos do próprio relatório. Então, ela foi manifestada por meio de riscos persistentes e emergentes que podem causar dano à saúde humana, aumento do desemprego, aumento da divisão, tanto a divisão digital quanto a desilusão da juventude, né? E tem um tema importante a tratar sobre juventude nesse relatório. Então, tudo isso pode ter consequências muito graves, tá? Em uma era como essa que nós vivemos agora, onde os riscos econômicos, ambientais, geopolíticos e tecnológicos, todos eles estão juntos e combinados. Então, há 50 anos atrás, 100 anos atrás, esses riscos, eles não eram tão combinados, globalmente falando, como eles estão agora, né? Aquela história entre a divisão ou a lacuna entre os riscos e entre os ricos e os pobres, isso está aumentando e o relatório indica que vai aumentar ainda mais. Mas ele coloca lá um ponto de atenção, que a tecnologia está sendo um divisor de água para esse aumento ou diminuição da pobreza, né? Então, capacitação, formação, se isso não acontecer, essa divisão, essa lacuna, vai aumentar ainda mais, tá? E um ponto importante: os jovens do mundo enfrentam hoje pressões muito grandes, excepcionais. Aliás, na última década, né, se vocês lembram lá da crise de 2008, 2009, aquela geração que veio após aquela crise foi uma geração que ainda vinha sofrendo muita dificuldade. E com essa pandemia agora, essa geração de lá mal saiu de uma crise e entrou em outra.
Isso, segundo o relatório, eles colocam que praticamente 2 gerações de jovens, principalmente pela desilusão, pela falta de esperança de emprego, né? Esse é um dos pontos do relatório, uma escassez de empregabilidade. E é onde os jovens estão inseridos hoje, com má formação, por falta, né, de recursos, muitas vezes. Um outro ponto importante diz respeito às ações efetivas e eficientes, que se elas não forem feitas no curto prazo, ou seja, não é pensar em fazer algo daqui a 5 anos ou 10 anos. Se não for feito agora, no curto prazo, a degradação ambiental vai se cruzar com a fragmentação social e as consequências vão ser dramáticas, tá? E possivelmente, inclusive, irreversíveis. De novo, combinação de riscos e de consequências que estão acontecendo. Tá? A desigualdade digital, essa desilusão da juventude, a erosão da coesão social, essas foram as principais pontos abordados ao longo do relatório. Então, a gente tem um pouquinho mais de informação para passar mais para frente, mas vamos agora focar um pouco e escutar desses profissionais fantásticos o que a gente tem para debater hoje. Então, a gente vai ter o Anderson Fagundes, que é o Head de Segurança Operacional na BAT, na British and Tobacco, e que é responsável também por continuidade de negócio e gerenciamento de crise. Temos aí o Carlos Faria, obrigado, Carlos, que é diretor da CFA Consultoria em Segurança Privada, um profissional com décadas de conhecimento e experiência na área de segurança. O Doves Maletes, que é gerente de segurança do Hospital Israelita Albert Einstein. O José Wilson Massa, que é Regional Security Management da Bloomberg Latam. Jefferson Dadário, que é o CEO do Grupo Darius, que tem a parte de formação, tem a parte de continuidade de negócio, consultoria. Marta Helena Chu, que é Head de Cyber Insurance na Marsh, aqui no Brasil, e que, inclusive, a Marsh é uma das empresas que colaboraram e contribuíram com esse relatório do Fórum Econômico Mundial. A Marta, inclusive, participou dessas reuniões. E o Salvador Darran, que é Corporate Security e Crise Management, investigação na Nissan. Inclusive, ele está diretamente do Japão. Né? A gente até brincou, quem quiser saber do futuro, pergunta para o Salvador, porque lá hoje já é quarta-feira, né? Pela manhã. E temos também o Adriano Guimarães, que é Regional Risk e Security Officer da Volkswagen, lá no Catar. Então, são 2 profissionais, são 2 brasileiros que estão à frente de estruturas muito robustas e globais, de empresas mundiais, né, globais, o Adriano no Catar e o Salvador Darran no Japão. Tá? Ainda para complementar, antes de passar para os 2 primeiros, eu queria que vocês entendessem um pouco como que nós definimos essa segmentação da apresentação hoje, que é um trabalho extremamente difícil tentar fazer uma análise de um relatório que já é super condensado e que aborda uma quantidade muito grande de temas. Então, a gente focou em fazer um olhar sobre negócio, né? Olhar sobre empresa, business, pensando em continuidade de negócio, cibersegurança, segurança corporativa e privada e pública, e com todo o viés de geopolítica. Tá? E dividimos em 3 grupos, 3 grandes blocos: sociedade e meio ambiente, indústria e tecnologia, economia e geopolítica. E nós vamos começar com o Carlos Faria e o Dove, falando, óbvio, vocês entendem que todos esses 3 grandes blocos, eles se cruzam dentro de qualquer sociedade, quanto mais numa visão global. Então, naturalmente, um tema vai permear outro ao longo da apresentação. Se tiverem dúvidas, coloca a sua dúvida aqui do lado, no YouTube, a gente vai lendo as dúvidas, se quiser endereçar já algum dos participantes, e a gente passa aqui para os participantes, tá bom? Obrigado, e obrigado a todos os participantes por compartilhar conosco suas visões e o seu conhecimento. Faria e Dove, por favor, façam as vezes de iniciar. Muito bem, bom, boa noite a todos, né? É um tema empolgante e nós
digo nós que estamos aqui, e os nossos colegas que são analistas de riscos, precisamos sempre tomar muito cuidado para não transmitirmos uma ideia pessimista, né? Todo analista de risco, ele é, de certo modo, taxado como um pessimista de plantão, né? Que só traz más informações, más notícias. Então, eu acho que a proposta, né, desse nosso encontro, dessa noite, é trazer uma visão realista, né, a respeito dos riscos que foram apontados nesse relatório, o ponto de vista, né, de cada um dos profissionais presentes e a participação também da audiência, né, com as suas perguntas e as suas ponderações. Eu acho que é a soma, né, desses conhecimentos, dessas cabeças, é que pode nos levar a caminhos de solução para o que foi apontado no relatório, que é grave, sim, né, não é algo nem simples, né, nem fácil de se resolver. Também não é novo, né, Tácito, como você citou, quer dizer, já desde 2006 a questão de um risco de pandemia vem sendo apontado e eclode, então, em 2020, não por desconhecimento, né, da sociedade, na verdade, por negligência da sociedade. Esse é o fato, né? No meu modo de ver, os riscos que são apontados, a gente vai falar agora um pouco sobre a questão da sociedade, né? E o relatório aponta, então, dois riscos bastante importantes, né, como você citou, que é essa questão que envolve esse pessimismo que existe na sociedade, né, principalmente os jovens, né, com vários fatores, né, e agora agravado com uma crise econômica mundial, sem precedentes, né, em tempos de paz, como o relatório cita, e que traz ainda mais essa sensação de pessimismo para uma juventude que vai e que deve tomar o nosso lugar, né, em algumas décadas, e que está desorientada, não apenas pela pandemia, mas por outros fatores também de oportunidade, né. Na minha avaliação, essa questão da sociedade, os riscos que trata o relatório falando sobre sociedade, eles têm uma raiz, né, bastante profunda no modelo de sociedade que nós construímos. Então, penso que analisar esses riscos deve ser feito a partir de uma perspectiva de sociedade, obviamente, mas com base numa proposta de mudança, porque da forma como está, não está dando certo, né? Se desde 2006 a gente fala de pandemia e nós esperamos chegar a 2020 ao ponto que chegamos, então significa que esses modelos precisam ser repensados, né? Eu e o Dove, a gente trabalha em ambientes de saúde já há muito tempo, né? Muitas décadas. Eu, inclusive, fui antecessor, né, do Dove no Einstein, uma casa fantástica, e a gente aprendeu muita coisa lá, e até hoje eu atuo também na área da saúde. E só para citar um exemplo de paradigma fundamental na saúde que está ligado a riscos da sociedade, em especial da pandemia, a gente ouve há décadas também médicos, especialistas, médicos fantásticos, criticando o modelo de saúde global. Nós temos o hábito de chamar de sistema de saúde, deveria chamar sistema de doença, porque nós tratamos doenças. Existem poucas iniciativas de prevenção a doenças. As que existem são tímidas, ou são focadas em nichos, né? Mas nós não temos isso. E a pandemia, quando chega, revela a fragilidade do sistema de saúde global, né? Se eu não estou enganado, essa semana foi noticiado que Portugal tinha 7 leitos de UTI destinados à Covid. Imaginar um país como Portugal, com 7 leitos disponíveis, revela, né, uma fragilidade, não só Portugal, estou dando esse exemplo, mas vários outros, né? Estados Unidos, enfim. Então, eu acho que falta de sinais não existem, né? É urgente a mudança de modelo de sociedade e a gente está aqui para falar um pouco sobre isso, né? Dove, e aí, meu amigo? Bom, boa noite a todos. Tácito, obrigado pela abertura. É um prazer e uma honra poder estar aqui, satisfação estar com esse pessoal fera, né, que você selecionou para poder fazer parte dessa live, cada um dentro do seu ambiente e todo mundo junto fazendo um futuro melhor. E agradecer também a presença dos nossos amigos que estão pelo YouTube, prestigiando a gente, aprendendo conosco, e que nós também vamos aprender com eles, com certeza. O relatório, como o Tácito disse, é um relatório já condensado, mas bastante extenso. São quase 100 páginas, onde que traz para nós um estudo
sobre os potenciais riscos futuros que nós estamos para vir enxergar. Algumas pessoas, e até mesmo o próprio relatório, ele faz um disclaimer, né, dizendo que empresas não devem mudar sua estratégia, se baseando exclusivamente no relatório, que aparentemente para alguns pode parecer estranho, mas é o correto, né? Tem que ser uma série de riscos a serem avaliados, uma série de parâmetros para serem tomados para poder fazer alguma mudança em suas estratégias, sem dúvida nenhuma. Tomando um pouquinho do gancho do que o Faria falou agora, realmente, o problema de se tratar doença e não saúde é algo que, graças a Deus, na empresa onde eu trabalho, no Hospital Israelita Albert Einstein, nós já temos há vários anos uma visão um pouco mais diferente, um pouco mais complexa. Nós somos signatários juntamente com o Institute for Health Improvement, né, que é o IHI, onde que a gente trabalha a gente trabalha em cima do Triple Aim. O Triple Aim, na verdade, são três fatores que estão regindo as nossas condutas. Então, seria na saúde populacional, obviamente, na parte da experiência do tratamento, a pessoa não ser tratada pela doença, mas a gente prevenir esta doença, e, obviamente, o custo per capita, o custo desse tratamento, né? O quanto isso vai ser oneroso para a sociedade como um todo no futuro. Nós estamos vendo hoje, sentindo hoje na pele, o quanto decisões errôneas podem acarretar gastos excessivos, e falando, obviamente, na área da saúde, né? Não estou, como o Faria falou, ele tem essa experiência, a gente sabe, quem de nós não conhece hoje em dia, lamentavelmente, alguém que foi acometido de Covid, para não dizer alguém que veio a óbito, né? E o quanto representa para cada um de nós essa esperança que é chamada vacina, seja ela de Oxford, seja ela a Sputnik, seja ela a Coronavac, enfim, o quanto isso não representa, o quanto isso vai impactar. A sociedade, ela vai sofrer, o relatório é bastante claro com isso, e nós já sabemos, a gente já vê isso no dia a dia, em nossas casas, né? O que acontece? O ser humano, né, hoje em dia, em casa, as crianças não, os jovens, né? Eles já são jovens diferentes da nossa juventude, de nós, e eu acho que o fato da gente ter todo este métier de conflitos por trás disso, né, acaba acarretando, vai acabar com certeza acarretando em problemas futuros que nós temos que também mitigar. Uma coisa é certa, né, Faria? A gente procura trabalhar, eu costumo brincar no Einstein que nós somos pagos para delirar, mas delirar de forma assertiva, baseado em fatos. E com certeza o relatório nos traz algo bastante importante, que são as visões de um futuro que, por exemplo, 2006 já foi contactado riscos potenciais de pandemias, né? Ok, não se falava em Coronavac, mas veio logo em seguida H1N1. 2009, 2010, nós tivemos a crise do H1N1, a gripe suína. Vocês lembram disso? Nós também fomos pegos de surpresa. E uma coisa que é importante ressaltar, eu acredito que é importante até comentar com vocês. Por mais que a gente tenha tido, por mais que a gente tenha aprendido com a pandemia, ou com a situação do H1N1, nós procuramos nos proteger e criamos nossos planos de contingência. Quando veio a pandemia do coronavírus, com certeza, a instituição que não foi resiliente, inclusive a nossa, que estava preparada de uma certa forma, a instituição que não foi resiliente, a instituição que não conseguiu se adaptar de forma rápida e conosco, começaram a surgir os squads, que nós não tínhamos desenhado no nosso plano de contingência. Eles surgiram e cada um se formando e criando. Isso é importante, a gente aprender com o passado para produzir algo no presente, para termos um futuro melhor, com menos riscos para as nossas empresas e para nós. Então, o relatório traz isso. Eu não quero me aprofundar muito mais agora, para dar também chance para os demais, e a gente pode depois retornar para falar um pouquinho mais, focado, obviamente, na parte da sociedade. Ok? Então, Oi. Obrigado. Só lembrando, no relatório tem lá um trecho que fala dos principais riscos por horizonte, né? Horizonte de 0 a 2 anos, 3 a 5, 5 a 10. No curto prazo, que é esse de 0 a 2 anos,
os 3 principais riscos são deterioração da saúde mental, Exato. Crise de subsistência e doenças infecciosas. Ou seja, problemas relacionados às pessoas, né? Porque uma crise de subsistência gera também mais doenças, tanto mentais quanto físicas, né? Isso que você está falando é para já, é o que está acontecendo já. Sim. E nos próximos 2 anos. E o que é legal, Tácito, é que a sociedade como um todo, né, todos nós, e acredito a Marta também vai tocar nesse assunto, né, a parte de tecnologia, a parte de cyber, o que acontece? Todos nós tivemos que nos reinventar. Nós estávamos analógicos, dormimos e acordamos digitais. E conosco também não foi diferente. Tantas coisas surgiram nos hospitais e na área da saúde para descobrir a vacina. Gente, nós estamos com uma vacina, ok, não está 100% testada como deveria ser, mas existem protocolos que estão garantindo que ela se torna segura. Não quero entrar nesse detalhe, mas é importante falar que o quanto a tecnologia não se desenvolveu para poder atender a demanda da população e que a população global urgia uma solução para essa pandemia, né? Então, laboratórios, empresas se ajuntaram, que foi criada uma força-tarefa para poder achar algum tipo de solução. E Tácito, 2 anos de aqui para agora, como você falou, para doenças infecciosas, né? 2 anos de agora é agora já, né? É agora, que eu tenho certeza que em 2 anos nós vamos estar melhores, preparados. E a gente sabe que temos que focar também nisso, nós e, obviamente, toda a população. Esse é um dos focos do relatório. É dizer, cuida do presente, né, já que o olhar para o passado chega até hoje, cuida do hoje, mas não perde de vista o futuro. Exato. Porque se só ficar trabalhando hoje, a gente vai ser pego de surpresa de novo, que foi o que aconteceu com o relatório no passado. Antes não sei se o Carlos vai querer falar mais algo agora. Só uma frase, na verdade. Vamos lembrar que boa parte dos riscos de doenças infecciosas tem uma relação direta e muito forte com o impacto do homem no meio ambiente. Então, isso é pontuado no relatório, são riscos relacionados, né? E a gente não pode perder isso de vista. Ok? Aliás, está entre os primeiros já há muitos anos, né? Sim. Impacto no meio ambiente, a questão de alimentação. Então, tem 3, 4 riscos que estão relacionados ao meio ambiente e à doença, e eles se relacionam. Deixa eu só aproveitar aqui e fazer 2 considerações, uma do Sérgio e uma da Renata, antes da gente passar para o Salvador, Adriano e o Anderson. O Sérgio Hoefflich, ele fala, mas de 2009 a 2011, o risco de pandemia simplesmente sumiu, quando a gente estava falando que começou em 2006 a aparecer no relatório, né? Desapareceu do relatório. Logo, há que se avaliar quais os critérios que o Fórum Econômico Mundial utilizou, que está utilizando para realizar essas pesquisas anuais. Eu vou falar por mim, eu imagino que o que deve ter acontecido entre 2009 e 2011 é que outros riscos apareceram com uma pontuação tão mais alta que o risco de pandemia, na verdade, ele não sumiu, ele só não ficou dentro do score, dentro daqueles, normalmente, os 10 primeiros que aparecem no do ano, e depois ficam lá os 5, 7 primeiros. Então, ele devia estar numa classificação um pouco mais abaixo, mas eu acredito que ele nunca mais deixou de fazer parte do relatório depois que ele entrou. Essa é a minha visão, não sei se algum colega tem... Se me permite, só complementando, o risco é dinâmico, né, Tácito? O risco é dinâmico, ela tem como característica ser dinâmico e realmente o fato dele ter tido menos grau é em cima da avaliação que foi feita na época, concordo, ele não deve ter sumido de vez, deve ter tido uma graduação um pouco inferior, mas hoje em dia está nos topos. E uma coisa que você falou é muito interessante, né? Muita coisa se estuda desse vírus, muita coisa doutores, né, mestres, médicos, pessoas que se debruçam em cima de uma procura de uma solução de como que se comporta esta doença. Pouca coisa se sabe no final, mas uma coisa que é muito interessante, que eu costumo dizer para as pessoas, e até mesmo aqui em casa, uma coisa que tem funcionado bem é aquilo que nossos avós falavam para nós, né? Higienize sua mão antes de comer, tire o sapato antes de entrar de casa, troque sua roupa, se lave, use. Quantos de nós ficaram resfriados no ano passado? Né? Álcool o tempo todo, máscara o tempo todo, se cuidou.
E realmente é um problema que concordo com o relatório, é um problema do presente para um futuro muito próximo. 2 anos é aí, está batendo aí. E a Renata, para a gente passar para o próximo, a Renata Garcia, obrigado, Renata, e o Sérgio, ela fala, é preciso fomentar e tornar obrigatório os estudos técnicos preliminares da administração, né, e fomentar as análises de risco, mitigação de risco e compliance, e diminuir, ela colocou entre aspas, o apetite ao risco das instituições. Eu imagino que sim, esse movimento, de não falar pela minha visão aqui do Brasil, pelo menos, entrou a primeira instituição pública que começou a tratar a gestão de risco de uma forma organizada, foi o Banco Central, se não estou equivocado. Primeiro foi o Banco Central em 2017, e depois o TCU em 2018 ou 2019. Então, regulamentaram como fazer avaliação de risco. Isso tudo vem permeando dentro da sociedade, né? Em 2015, já 6 anos depois da ISO 31000 ser lançado, no Brasil, começou a primeira certificação de profissionais dentro dessa norma ISO. Ano passado, se não estou equivocado, já tinham mais de 600 brasileiros certificados, e a maioria deles são de instituições públicas, ou seja, as instituições públicas estão buscando o conhecimento. Eu já conheço documentação de pelo menos uma dezena de instituições públicas que têm o seu processo, a sua política, o seu processo de gestão de riscos institucionalizado. Mas ainda assim, se a gente fala de uma década para instituições públicas, uma década é semana passada, é muito pouco tempo para isso tudo permear. E normalmente nas sociedades começa no público, vai para o privado pode ganhar velocidade se tiver ou uma força econômica ou uma força de lei. Uma lei dizendo o que tem que fazer, ou uma necessidade econômica, como Bolsa de Valores, que tem algumas solicitações que precisa ser feito aquele processo. E sobre diminuir o apetite ao risco, eu acredito que você quis falar sobre melhor avaliação de risco para tomar melhores decisões. Porque o que eu sinto das empresas é que elas não têm simplesmente o apetite ao risco porque elas desconhecem quais são os riscos a que ela está exposta. Então, se ela não conhece, naturalmente o apetite ao risco dela seria muito maior, né? Algum colega gostaria de complementar, antes da gente ir para o próximo grupo? Não? Então vamos lá. Salvador, Adriano e o Anderson sobre indústria e tecnologia. Lembrando que todos esses itens se interrelacionam e o outro grupo, se tiver alguma complementação para fazer, por favor, fiquem à vontade. Boa noite a todos, é um prazer falar com vocês. Tácito, muito obrigado pelo convite. Bom dia aqui do Japão. Na minha função atual como diretor de riscos e compliance da Nissan, né, uma visão global da indústria, principalmente do setor automotivo, prazer dividir esse bloco com o Adriano, que também bastante focado e conhece muito dessa área. A ideia é trazer um pouco dos impactos ou dos potenciais vieses que esse relatório traz para o ambiente industrial, o ambiente de tecnologia. Antes de entrar propriamente nesse ponto, eu só queria, em alguns segundos, mencionar, caso nossa audiência tenha interesse de ler o relatório, mas numa das últimas páginas eles trazem os riscos fronteiriços. Eu acho sempre interessante começar a leitura por ali, né? Porque é como se fosse os roteiros de Hollywood que vão vir nos próximos anos. Apesar de serem riscos que, como o próprio nome diz, não estão nos top 10, porque não são de maior probabilidade, eles são leituras de um futuro distante ou de possibilidades remotas, mas que, se acontecerem, trazem impactos mundiais devastadores e que vão alterar completamente o rumo da humanidade. E, obviamente, quando a gente fala em pandemia, né, talvez há 20 anos atrás, isso era apenas roteiro de Hollywood e nada mais. Então, olhando esses riscos que hoje estão nesse relatório, pensando num universo de 20 anos adiante,
realmente pode ser que eles comecem a aparecer de uma maneira mais consistente nos próximos relatórios. Então, e aí, só a título de curiosidade, né, entra desde guerras nucleares de pequenas proporções na mão de privados ou de grupos não de poderes paralelos, entre questões de novos genes escondidos na Antártica, que devido ao derretimento das geleiras pode trazer de volta cargas genéticas escondidas há milhares de anos e por aí vai. Então, vale a pena, interessante essa leitura. Agora, meio voltando... pânico, né? Meio pânico, então, né, Salvador? É meio assustador ela, né? Eu chego nela e eu falo, não vou mais ler. Meio... O que pode agora ser motivo de piada, né? Porque, de novo, né? Roteiro de Hollywood, parece, mas assim como se a gente voltar há 20, 30 anos atrás, né, ou até um pouco mais, quando você lê George Orwell, que fala de Big Brother, que fala da sociedade monitorada, também era motivo de piada e motivo de descrédito. E agora é a realidade que a gente vive. Então, eu gosto de sempre dar esse olhar, o que vem pela frente, ou o que esperamos que não venha pela frente. Agora, indo direto ao ponto, né, acho que eu quero focar basicamente em 2 pontos do relatório que, na minha visão, chamam bastante atenção ou são relevantes para o mundo da indústria. Primeiro, a questão da cibersegurança. Eu obviamente entendo que a nossa sociedade, ela cada dia mais é dependente de sistemas de tecnologia, e essa dependência ela aumenta a nossa exposição, ela aumenta a possibilidade de riscos de ataques cibernéticos ou de vulnerabilidades sistêmicas. E essa dependência faz com que cada um desses eventos tenham proporções maiores, mais complexas e de maior impacto a todos. Então, óbvio, a gente tem os casos conhecidos mundiais, né? Um ataque a um Pentágono ou uma NASA sempre vão ser motivos de notícia, mas um ataque a um sistema industrial de uma empresa pequena, talvez ele não vai ter essa mesma repercussão, mas já é uma realidade. Ele atinge empresas, ele para linhas de produção, ele derruba uma cadeia completa de serviços, de produtos, e isso vai continuar acontecendo de maneira mais frequente e de maneira mais severa. Obviamente, né, quando a gente pensa em cidades inteligentes, em sistemas mais automatizados, em tecnologias mais disponíveis, né, as consequências, né, desde derrubar um sistema bancário, né, uma linha de satélites que derruba toda uma comunicação de uma cidade ou de um país, como eu falei, né, parar uma fábrica, porque um pequeno sistema que não estava dentro do portfólio de proteção cibernética da empresa, mas que é um sistema que faz com que a linha de produção, que faz com que um determinado serviço seja oferecido, tudo isso pode vulnerabilizar todo a infraestrutura da empresa. A própria interrupção de serviços públicos, acho que ela pode facilmente ser afetada, e não estou falando de novo dos grandes serviços de defesa, os grandes sistemas de inteligência nacional, mas sim indo nos pequenos serviços. Isso mostra a vulnerabilidade da nossa infraestrutura. E um outro ponto junto com esse, que o relatório também aborda, é a disponibilidade e a acessibilidade que a gente passa a ter em termos de tecnologia, ainda sabendo e mostrando que existe uma divisão e uma limitação de acessos, ou seja, o relatório vai trazendo ao longo das páginas uma comparação entre riqueza e acesso à tecnologia, entre capacidade de educação, acesso a sistemas de saúde versus tecnologia. Então, existe uma divisão que o mundo está sofrendo. Quanto mais acesso à tecnologia a gente tem, mais estratos vão sendo excluídos desse acesso, e, ao mesmo tempo, as preocupações relacionadas à privacidade. Claro que
a tecnologia permite e a inteligência artificial acelera esse processo de consolidação, de filtrar e de juntar informações ou de juntar dados de uma maneira extremamente veloz, e, ao mesmo tempo, o desafio de achar essa linha divisória e poder proteger a privacidade individual de cada uma das pessoas. Então, cada aceite que nós fazemos, em cada aplicativo que a gente baixa, em cada serviço que a gente contrata de internet, cada um desses momentos estão nos expondo a nossa privacidade e, obviamente, abrindo portas para uma sociedade mais monitorada, um ambiente onde você tem a sua vida pessoal e a sua vida pública em uma situação muito mais cinzenta do que a gente tinha no passado. E um outro ponto que eu queria tocar, que o relatório fala bastante, o Tácito falou no início, é a questão do clima, né, as mudanças climáticas. E aí, falando especificamente na indústria automotiva, existe um movimento fortíssimo, né, de reduzir ou até mesmo eliminar a emissão de carbono, eliminando motores a combustão, combustível fóssil, etc. Então, várias das indústrias automotivas estão anunciando seus planos ou revisando seus planos, a maioria antecipando as suas previsões de quando vão eliminar completamente a sua dependência, né, de combustível fóssil. Isso é uma demonstração que vem acontecendo em outros setores também, mas acho que a indústria automotiva carrega esse fardo com mais importância, até pelo histórico e pela contribuição que tem às mudanças climáticas. Ao mesmo tempo, novas fontes de energia, elas são mais acessíveis e estão sendo desenvolvidas com mais velocidade, o que permite essa revisão dos prazos, né, à medida que se barateia o custo de fontes alternativas, fica mais viável a implantação desse plano de médio e longo prazo. Alguns países ou alguns continentes, né, principalmente a comunidade europeia, também tem uma força ou uma interferência grande em termos de regulação, né, e limitação, ou definindo melhor esses prazos que a sociedade espera em termos da redução e emissão de carbono. Mas ainda assim, e mais um ponto que esse ano, por conta do Covid, a gente viu e foi bastante noticiado uma diminuição em vários dos indicadores de clima, né, em termos de temperatura, despoluição de rios, emissão de carbono, camada de ozônio. Então, tudo melhorou, né, graças ao ser humano parar de atacar o ambiente como vinha atacando. Só que isso é bastante pontual e todos os estudos indicam que a gente deve voltar para o mesmo nível de emissões e degradação aos padrões pré-pandemia já nos próximos anos. Então, isso foi um teste que mostra que o ser humano tem essa capacidade de reverter a degradação. A reversão é rápida, mas, ao mesmo tempo, a nossa capacidade de seguir degradando, ela segue muito rápida, mais rápida do que a capacidade de regeneração. Então, esses movimentos eles vão acontecer. A dúvida que fica é: será que vai ser rápido o suficiente a ponto de não causar estragos irreversíveis? Essa é uma dúvida que não se tem resposta, mas que o lado positivo é que existe essa tendência em alguns setores de reverter essas mudanças. Então, esses são os meus primeiros pontos para abrir o debate na parte de indústria. Salvador, deixa eu aproveitar e dar uma pimentada nesse debate. Já falando de indústria automobilística, que está diretamente ligada também à indústria do petróleo, na verdade são dois pontos. Um é que eu tenho a sensação, como usuário, que o lobby, que a força política da indústria petrolífera não colabora diretamente com a diminuição da utilização de motores à explosão. Tá?
por motivos óbvios, né? É quem consome o produto que eles produzem. E o segundo ponto, já até esqueci qual era o segundo ponto agora, daqui a pouco eu lembro de novo. Mas é porque isso é tão importante e é tão visível, né? Posto de gasolina, quantos tem? Quantos tem a próximo à nossa casa? E se mudar do combustível fóssil para os outros, como é que vai ficar essa indústria? Então, isso vai precisar mudar também. Eu lembrei o outro ponto, que é a diminuição de indústrias ao redor do mundo automobilística. Então, a gente viu aqui, no caso nosso, aqui do Brasil, da Ford, isso não aconteceu só no Brasil, e nem só com a Ford, tem acontecido com outras também. Você e o Adriano, que estão nesse mercado, vocês veem isso como uma tendência de diminuição, mudança do padrão de consumo automobilístico? E se isso vai contribuir com esse meio ambiente, com a reversão? Sem dúvida. A indústria automotiva está em transformação como nunca esteve desde do nascimento, né, com a Revolução Industrial. A presença, o modelo de negócio vai mudar radicalmente e exatamente para onde vai ainda não se sabe, mas algumas tendências já começam a se firmar. Então, a questão da eletrificação é um caminho sem volta. Então, várias empresas já anunciaram seus planos de eletrificação completa de suas frotas nos próximos 15, 20 ou 30 anos. Isso vai mudar radicalmente o modelo de negócio. Segundo, tendências de consumo. Né? A gente falou um pouco da juventude, mas isso é uma realidade do ser humano. Antigamente, ter carro, trocar de carro a cada X anos, era um sonho, era um luxo, era um desejo, era o padrão de consumo de várias sociedades. O jovem de hoje pergunta, para que eu preciso comprar o carro se eu posso usar ele quando eu necessitar? Então, tudo isso vai mexer radicalmente com o modelo de negócio automotivo. O footprint industrial já começa a se mover, então a saída da Ford do Brasil pode parecer surpresa, mas não é, né? E não só do Brasil, e não só a Ford. Todos esses movimentos vão acontecer, não somente por questão de atualização da estrutura produtiva, das novas plataformas que estão vindo, dos novos modelos de veículos que estão vindo, também, obviamente, muito orientado por questão de mercados, custos de produção, proximidade dos insumos e matérias-primas. Então, isso tem uma série de fatores que vão influenciar a decisão, e algumas marcas, né? Então, falando, por exemplo, da Tesla, optou por montar sua nova fábrica, mega fábrica, sair da Califórnia e para o Texas por uma questão política, por uma questão de custos e impostos. Então, tudo isso vai mexer bastante ainda, e muitos movimentos acredito que vão seguir acontecendo. E óbvio, vou deixar para o Adriano falar mais, mas esses novos entrantes, né, não só a Tesla, mas carros autônomos sendo desenvolvidos por Google, Apple. Uber, tudo isso ainda vai mexer muito com o mercado. A questão de o carro deixar de ser um meio de transporte, porque você não vai mais precisar dirigir. Primeiro porque a realidade remota, né, já foi a nossa realidade nesse ano, então o nosso uso de veículos, de transporte diminuiu e vai continuar diminuindo. Já existe um movimento de pessoas saindo dos grandes centros urbanos, buscando uma vida de mais qualidade, menos custo, porque eu não preciso mais estar perto do meu escritório. Então, isso também, o veículo vai deixar de ser um meio de transporte, passa a ser um meio de lazer, de vida, de consumo, de outros elementos que não mais o transporte propriamente dito. E quando você integra isso à realidade autônoma, né, que é o próximo passo, que também até pouco tempo atrás era só filme de Hollywood, e que já é uma realidade ainda experimental, mas logo vai ser uma realidade de massa, você passa a ter outros desejos e outros focos, né, onde o ser humano pode buscar os seus resultados. Então, acho que falei bastante já entrando em outros pontos.
só para descontrair um pouquinho aqui, tem alguma coisa errada acontecendo. O Jefferson está tomando energético e o Adriano, que já são 2 horas da manhã, né, Adriano, aí? Obrigado, inclusive, por teu tempo, por você estar aí no meio da madrugada, literalmente. Você é quem devia estar com o energético aí, não o Jefferson lá. Bom, vamos lá, Adriano. Obrigado. Vamos lá. Boa noite a todos. Acho que estão ouvindo o meu áudio, né? Sim. Bom, bom dia por aqui, boa noite, boa tarde a todos. Tácito, obrigado pelo convite da participação. Primeiro, eu entrei um pouquinho atrasado porque a gente já começa a sentir esses impactos que o Salvador e que o Dove estava comentando antes. Justamente são esses ataques que não aconteciam. Eles aconteciam, mas não aconteciam tanto, né? Ou seja, eu tive um blackout aqui agora. Não estava dormindo, estava acordado, desesperado, tentando tentar conectar, mas são coisas que acontecem, né? Então a gente já começa a ver algumas deficiências acontecendo. Claro que seriam deficiências e que são coisas normais que acontecem, um blackout, a falta de energia e tudo mais, mas isso vem acontecendo mais comum, principalmente aqui no Oriente Médio, né? E isso também, claro, são consequências aí de todos esses problemas que vem acontecido, diminuição de força de trabalho, justamente pelos impactos da pandemia, tudo isso. Mas, enfim, indo direto ao ponto que o Salvador comentou sobre a indústria automotiva, ela está vivendo uma transformação. Só para comentar, Adriano, fala para o pessoal onde é que você está, para ter uma ideia da região. O Catar fica pertinho de quem? Quem são os teus vizinhos aí? Tá, vamos lá. O Catar até, eu digo que semanas atrás, a gente ainda estava o que a gente chama de bloqueio, né? Bom, o Catar, eu estou localizado no Oriente Médio, os meus principais vizinhos aqui são todos os países dos Emirados, né? Eu faço parte de um país do Golfo, né? Aqui e aqui nos Emirados Árabes. Então, os países principais aqui são os próprios Emirados Árabes, né? Que você tem Abu Dhabi, você tem Dubai, você tem outros países. E aí eu tenho o Irã, que é meu outro vizinho, eu tenho o Iraque, enfim, eu tenho alguns vizinhos, tenho o Paquistão, eu tenho alguns vizinhos aí historicamente problemáticos a nível de geopolítica, né? Então esses são os meus vizinhos principais. Até pouco tempo atrás o Catar ele havia sido bloqueado, né? Bloqueado no sentido de geograficamente, né? Por temas políticos do passado. E agora, recentemente, a gente acabou de ter esse desbloqueio, né? Então, ou seja, agora a gente tem a possibilidade, se não fossem as restrições da pandemia, de poder estar viajando como era feito 3 anos atrás. A gente pode retomar, viajar, ir para os Emirados Árabes, ir para a Arábia Saudita, que é um outro vizinho mais próximo que eu tenho, né? Que faz justamente a fronteira com o Catar. A divisa é a Arábia Saudita e por fim, agora a gente volta a esse tipo de normalidade. Então, é aqui onde eu estou localizado. Mas, indo para o tema do Salvador, que é a indústria que hoje eu estou, a indústria automotiva, ela está passando realmente por várias transformações. A transformação dessa indústria no sentido da eletrificação é uma realidade, né? Quem ouve o Salvador falando sobre esses objetivos e sobre essa transformação da indústria soa até um pouco muito futurístico, né? Coisa dos Jetsons, lembra daquele desenho dos Jetsons? Parece isso, mas essa é uma realidade mesmo, né? Para a gente que está vivenciando. Eu não lembro disso não, Adriano. Qual é esse desenho aí? Dos Jetsons, não lembra dos Jetsons? Eu nunca ouvi falar. Era uma... Não é da minha época, não é da minha época. Vamos deixar de esconder a idade aí, hein? Então, mas realmente parece uma realidade dos Jetsons, né? Bem do desenho daquela família que quando alguns anos atrás, a gente assistia e se divertia com isso. Isso é uma realidade, né? Principalmente para a gente que está aqui fora, né? Eu estava na Alemanha antes, isso na Alemanha, claro, por ser a sede da Volkswagen,
você vê esses projetos sendo consolidados de uma forma muito mais rápida e objetiva do que qualquer outro país. Mas aqui no Oriente Médio não é diferente, né? Então, é uma realidade que está batendo na porta e que vai acontecer, né? E aí a gente tem outros... a gente tem essa transformação, ela acaba se segmentando dentro da própria indústria, né? Não só forçadamente pelo próprio tema da pandemia, né? Que causa drasticamente a redução de força de trabalho e força você também a seguir outros atalhos, né? Justamente por esses impactos, mas também é uma coisa que vem de encontro com o clima, com tudo que está acontecendo. Então, enfim, e a pandemia ela só vem para somar, nesse sentido, né, se é que você pode dizer, somar nessa aceleração, né, dessa transformação. Obrigado, Adriano. E só um ponto que você falou, Tássito, em relação à indústria de óleo e gás, é um caminho sem volta, né? É como se a gente lembra, né, a Revolução Industrial com a energia elétrica chegando e a indústria de vela reclamando. Não adianta, essa briga vai existir nesses momentos de transição. Os fatores políticos, a força e a influência, obviamente, elas vão pesar muito na velocidade com que a transformação vai vir, mas ela vai vir e está vindo. Então, é um caminho sem volta. Perfeito. Bom, algum dos outros colegas dos outros grupos tem algo a complementar em relação a esse tema? Tássito. Oi, desculpa. Eu queria só pegar um gancho do que o Salvador e o Adriano falaram aí, da questão da empregabilidade, né, trazendo um dado do relatório. Só no segundo trimestre, né, conforme apontado no relatório, foram quase meio bilhão de desempregados. Isso só no segundo trimestre. E isso já vinha, né, a internet 4.0, 5.0, né, que foi as questões que eles trouxeram aí, do carro autônomo, né, e de uma série de questões trazidas pela automação. Então, já havia uma curva, né, já tinha uma tendência a afetar a empregabilidade, né, a tecnologia afetar a empregabilidade. Então, o desafio era migrar essas pessoas para uma nova realidade tecnológica. E a pandemia simplesmente empurrou isso, né, deu um pico absurdo em cima disso. Então, não querendo ser pessimista, mas realista, aquilo que estava tendendo a ficar ruim ficou exponencialmente pior. Então, o grande desafio é como essa questão de garantir, né, ou melhorar o impacto da empregabilidade. Marta, desculpa aí, sem querer. Eu acho que até entrando dentro desse tópico, eu ia mencionar algo, né, relacionado à Revolução Industrial, mas até entrando dentro dessa esfera que mencionou aí, Wilson, primeiramente, boa noite a todos. Obviamente, essa questão, né, da nossa exposição ao aumento da tecnologia, a inteligência artificial, e que a pandemia, né, trouxe aí uma aceleração na transformação digital em todos os âmbitos, para todas as indústrias. A gente brinca, né, dentro da área de tecnologia, cyber, que a gente deu um salto quântico. Estamos vivendo 5 anos em 1 ano, né, em transformação digital. E, consequentemente, isso vai trazer, né, impactos tanto sociais quanto econômicos monumentais à nossa sociedade. Dentro da questão da empregabilidade, se estima que nos próximos, né, 5 anos, 85 milhões de vagas de trabalho vão ser, né, reposicionadas em relação à automação. Isso o relatório menciona lá. Quer dizer que vai realmente haver, né, um grande gap onde as pessoas não vão ter onde se recolocar? Não. A verdade é que tem uma grande lacuna, né, em relação à preparação
a essas novas necessidades que a tecnologia traz à tona, né? Então, e que, consequentemente, vão ter impactos econômicos não só para a economia dos países, mas também das organizações, porque não vão ter pessoas qualificadas para atender essa necessidade que vem atrelada ao conhecimento da esfera tecnológica. Eu acho que ficou um pouco nítido em relação aqui no Brasil o nosso despreparo, né? Então, com relação, aí falando um pouco da questão socioeconômica, tecnológica, de como a gente não estava preparado agora durante a pandemia com relação à educação, né, à distância, diversas crianças não tendo acesso à escola ou equipamentos, né, então as plataformas digitais não estarem devidamente preparadas, e o que dirá de profissionais para conseguir suprir essas vagas de trabalhos que vão ser abertas, porque o mercado vai migrar de processos manuais cada vez mais para processos digitais. É um caminho realmente sem volta, né, nessa relação. Então, a gente precisa começar, como organizações privadas, que muitos nós aqui trabalhamos, e eu tenho certeza que as pessoas que estão assistindo aqui também, e montar, né, uma coordenação entre o setor privado e governamental para desenvolvimento disso. Então, olhar para dentro da organização como desenvolver, né, e preparar dentro dessa esfera da necessidade. Hoje não existe nenhuma empresa que não dependa de tecnologia, né? Então, eu acho que temos um grande gap em relação a isso. O Salvador mencionou, né, dos impactos relacionados à questão da cibersegurança, né, que a gente já sente em algumas empresas, independente de qual seja o setor. A gente aqui na Marte tem histórico de empresas de hidrelétrica, de indústrias, de serviços financeiros que tiveram grandes consequências econômicas em relação a incidentes cibernéticos, né? Então, tiveram grandes perdas financeiras. E à medida que, eventualmente, as empresas vão se adequando, fazendo suas transformações digitais, né, e adquirindo novos processos, e mesmo que elas invistam em ferramentas, né, e medidas de segurança, esses sistemas, muitas vezes, eles acabam se tornando obsoletos. Por quê? Um dos grandes riscos que o relatório aponta é que cada vez mais os ataques estão se tornando, né, sofisticados e frequentes, e que a ruptura econômica que traz em relação a eles estão sendo cada vez maiores. Trazendo um pouco da realidade de seguros, aqui é onde a gente faz a transferência financeira, 2020 foi o maior ano de prejuízo financeiro da história de seguro cyber. Para quem pensa que isso é um produto novo, esse produto começou em 1997, tá? Então, assim, a gente tem aí mais de 20 anos de histórico de mercado, obviamente teve aí um grande tempo de desenvolvimento, mas eventualmente foi um ano que explodiu a sinistralidade e que a balança econômica não se equilibra em relação às perdas dos prejuízos, né? E que isso resulta, em menos de uma década, a questão de cibersegurança, ela passou essa questão só sistêmica e ela começou a ter uma importância dentro do coletivo das organizações frente aos impactos, que não estão só relacionados à parada sistêmica ou aos controles que a área de TI vem a implementar, mas sim um impacto amplo que vem a ter as organizações em relação à sua imagem, as suas questões regulatórias, né? A gente teve aí no Brasil o advento da entrada da LGPD em setembro, e que, consequentemente, traz algumas obrigações adicionais que não estavam sendo previstas inicialmente quando a gente fazia aquisição de sistemas para melhoria operacional. Então, o risco cibernético ele precisa ser hoje identificado, apesar do relatório demonstrar que, em relação aos últimos anos, se a gente olhasse o gráficozinho lá de importância, né, do risco, da importância dos riscos, a questão de cibersegurança sempre estava segundo, terceiro, né? Esse ano ela foi para quinto. Quer dizer que o risco cibernético se tornou menos latente? Não. Eu acredito que ele está hoje navegando em todas as esferas dos riscos que são representados aqui. Dove mencionou, né, dentro da esfera aí, hospitalar, desenvolvimento, né, da medicina para soluções, então a gente tem aí o risco pandêmico, dentro das questões em avaliar os impactos
direcionados ao impacto ambiental, em desenvolvimento de novas soluções dentro da indústria automotiva, por exemplo, como o Salvador e o Adriano estavam mencionando. Então, é um risco hoje que navega numa horizontal e que eventualmente precisa ser avaliado porque ele está onipresente dentro das organizações e precisa ser tratado de maneira como tal. Então, não sei se alguém quer colaborar com alguma coisa, que eu falei bastante coisa aqui. As empresas e a sociedade não vive mais sem tecnologia, né? Claro. E Anderson, você também está inserido nesse segmento da indústria. Então, como é que você vê, complementando o Salvador e o Adriano, num segmento diferente da indústria, mas uma indústria global também, então você consegue ter uma visão global pela própria organização onde você está inserido? Eu acho que um ponto que é bem interessante a gente comentar, conectando o que veio no relatório com a questão da gestão das indústrias e também dos governos, é que o relatório traz que a maioria dos países e dos governos, das instituições, tiveram problemas ou lutaram, ele fala assim, lutaram contra a questão de aspectos de gestão de crise, certo? Então, a questão da governança dentro das empresas e também da conexão com a governança dos próprios países, ela tem um hiato muito grande, né? Então, o próprio relatório traz sugestões, né? Ela traz sugestões para que a governança seja melhor dentro dos países, para que a governança seja melhor dentro da indústria, tá? O que acontece? Se a gente pegar a gestão de risco, olhando para os governos e tratar isso de forma política, e se a gente pegar a gestão de risco dentro das empresas e cumprir o by the book lá, do que a governança pede, tratar a gestão de risco simplesmente como se fosse uma ISO, em que eu tenho que cumprir, enfim, não funciona, né? Então, a gestão de risco ela tem que ser utilizada para tomada de decisões e envolvimento constante da liderança. Esse é um aspecto que é muito importante a gente entender. Muitas vezes a gente passa pelas empresas, você tem lá a governança, você tem a matriz bonitinha, mas aquilo ali não é um simples documento que você vai olhar e que o futuro está previsto. O risco é dinâmico, todo mundo trouxe aqui, já foi várias vezes debatido, que a pandemia não foi nem detectada, vamos dizer assim, pelo próprio Global Risk Report. A última vez que foi mencionada foi em 2015, e na questão de impacto, não da probabilidade, né? E aí, obviamente, quando a gente olha também para o Global Risk Report, ele traz a maioria dos riscos muito conectados com as questões de responsabilidade social, né? O tripé da responsabilidade social o aspecto econômico, o aspecto social, o aspecto ambiental. Então, vocês podem verificar que no relatório o tempo todo esses 3 tipos de riscos são citados, e muitas vezes as empresas trabalham isso de forma desconexa. Então, a questão de trabalhar o risco de uma forma um pouco mais técnica caiu de maduro, né? O próprio relatório ele traz o seguinte, ele sugere, né, trabalhar com quatro iniciativas para a governança de resiliência e gestão de risco, né? Formação de uma estrutura analítica, ou seja, respeitar a parte técnica e analítica de gestão de risco. Ele fala isso para governos e para instituições, certo? E isso tem que ser uma ferramenta holística, sistêmica e que ajude na tomada de decisão, né? Então, não basta eu ter a matriz de risco, colocar ela num canto e isso não ser utilizado para a tomada de decisão da empresa, levando em consideração, obviamente, esses aspectos de governança e também de responsabilidade social. Correto? Outro ponto é a questão o próprio relatório sugere a figura do National Risk Officer, né? Seria um Risk Officer como tem nas empresas, mas numa conotação nacional, e que isso tenha uma conexão com o modelo de gestão das empresas, das instituições e dos governos, né? Incentiva a questão da parceria público-privada. Então, a Marta trouxe isso, né? A gente vê a dificuldade, muitas vezes, que é para fazer uma conexão com o governo, para poder fazer uma gestão de risco, para fazer um plano de auxílio mútuo em determinada região. Você tem aquela dificuldade, você tem o compliance, você tem a questão de você colocar recurso e ter dificuldade de ver a transparência na utilização disso, mas a gente viu a agilidade que foi agora nos últimos tempos em relação à Covid para dar respostas muito mais rápidas. Por quê? Porque a saúde e a vida das pessoas estavam em risco. Então, quando a vida é colocada em primeiro lugar, obviamente que a vida de todas as pessoas, obviamente que a conotação e a agilidade ela precisa permear.
né? Isso que você falou está em várias partes do relatório, que é parceria público-privado. O futuro depende do público e privado darem-se as mãos de forma legítima e com propósitos reais, né? Senão não funciona. E o outro ponto que é muito interessante, traz uma novidade aí sobre o modelo de gestão, que a gente fala muito de comunicação em risco, né, em gestão de crise, comunicação é uma coisa muito importante. Hoje a gente tem que formatar, as empresas precisam formatar, as instituições precisam formatar planos de combate à desinformação. O relatório traz isso. Então, isso acaba que é uma novidade. A gente sempre muito preocupado com a questão de comunicação em crise, comunicação de risco, a própria ISO 31000 traz muita questão de envolvimento de stakeholder e comunicação, mas o combate à desinformação, né? Quando a gente traz para a realidade da crise do Covid-19, que nós tivemos de desinformação, de você não ter credibilidade na ciência, de você não ter credibilidade nas questões técnicas, de você ver muitas pessoas que não têm conhecimento de causa, disseminando informação. Então, essa é uma outra preocupação que as instituições vão ter que passar a ter, ou se já não tem, é a questão do combate à desinformação, trazer a informação correta para dentro das organizações e trabalhar com um aspecto de desinformação, porque isso se dissemina muito rápido e você leva muito tempo para desfazer, muitas vezes, uma fake news, tá? E um outro ponto que é muito interessante que o relatório traz, né, é a questão da resposta, né? A gente fala aqui das metodologias de Business Continuity Plan, de Crisis Management, a questão da resposta, né? Você tem que pegar as lições aprendidas e fazê-las virarem práticas, né? Em termos de processos, em termos de capacidades e em termos de, principalmente, cultura de risco. O relatório traz muito, de uma forma muito interessante isso e de uma forma bem pragmática. Significa dizer que nós poderíamos não ter previsto a crise do Covid-19, mas o tempo de reação foi muito lento, né? O tempo de detecção do impacto disso, porque é uma pandemia de um impacto catastrófico, e cada país, cada instituição, muitas vezes foi tomando as ações de formas descoordenadas, né? Então, basta dizer que teve carnaval ano passado, né, Anderson? Exatamente. Só exatamente. Ou seja, era tão difícil o mundo entender que teríamos um impacto catastrófico, né? Então, o próprio relatório traz que a questão de risco passou a ser visto de uma forma diferente, que as empresas e que as instituições e os governos também estão entendendo que não dá para levar da forma que levaram, né? Então, o risco não pode ser uma decisão política e ele também não pode ser uma simples matriz que você coloca numa planilha lá e uma vez por ano você vai lá revisar porque a governança da empresa pede para ser feita. Então, acho que esse é a conexão que eu gostaria de fazer com a questão da gestão das empresas. Existem vários institutos que tratam questão de gestão de riscos e certificações que os profissionais buscam. Nós aqui temos pessoas qualificadas, certificadas nisso. E a gente também está dentro desses institutos buscando as respostas, né? Para isso, buscando verificar se a metodologia de gestão que foi utilizada lá, de fato, surtiu efeito. Mas, de fato, uma coisa ficou latente, o próprio relatório traz isso, que é a agilidade na tomada de decisões, né? Decisões baseadas em informações verídicas, respeitando a questão tecnicista, respeitando o pensamento sistêmico para tomar decisões, mas que tenha que ter uma agilidade muito, muito, muito forte para deixar as pessoas confortáveis, né? Para você transmitir uma segurança psicológica para as pessoas que estão dentro das organizações, porque, no caso, principalmente do Covid, foi uma crise que envolveu vidas e é uma coisa muito mais complicada de lidar. Então, acho que Anderson, sim, claro. Desculpe. Acho que, se eu puder só pontuar uma coisa, tu falou, né, da gestão efetiva, né, de risco. Aqui a gente acredita que gestão de risco não é só adotar, por exemplo, uma esfera ou outra, é a união de alguns processos, de alguns pilares, né? Então, processos, você ter documentado, né, devidamente processos em relação a um plano de incidente e resposta, a políticas implementadas, ter boas práticas, né, em relação a de como tanto os teus processos dentro de casa ou através de terceiros que venham afetar, né,
atribuir algum tipo de risco, o que você vai fazer em relação a isso, atribuir treinamento, né? A gente tem sempre elemento humano dentro de todas as esferas dos riscos que a gente está olhando aqui, ou de dentro das organizações. Obviamente também a adoção de ferramentas ou de tecnologia que consequentemente vem a fazer sentido para diminuição ou criar barreiras em relação ao risco e, eventualmente, avaliar ou a transferência ou de como você vai tratar se, eventualmente, você sofrer um impacto financeiro em relação a um risco, né? Então, são 4 pilares que, geralmente, a gente aqui acredita, dentro da esfera onde eu atuo, ser necessário para as empresas fazer a gestão efetiva dos seus riscos, dentro de qualquer que seja o tratamento dele, seja dentro do âmbito ambiental, seja dentro da esfera tecnológica, seja dentro da esfera patrimonial. Acho que é muito importante as empresas pensarem, né, nesse modelo macro e adotarem melhores práticas também. Basicamente, não, é só complementando o que a Marta colocou, é a questão da cultura de risco. Existem metodologias distintas, mas basicamente a cultura de risco é algo que a gente vai precisar trabalhar dentro dos países, das empresas, né? As metodologias para lidar com gestão de risco, gestão de crise, elas são muito baseadas na questão de avaliação holística, de você trabalhar com pensamento sistêmico, e são metodologias, diga-se de passagem, bastante antigas, né? Outro dia eu estava lendo um artigo a respeito disso, falando dessas metodologias, mas existe uma crítica muito forte, que é a questão de deixar de lado a questão holística, a questão sistêmica, e se adotar uma resposta muito mais rápida, focada em gerar culpado e responder para a sociedade, ou às vezes dentro até das empresas, apontando o dedo para um culpado e não focando na questão da solução definitiva do problema. Isso é comum até hoje, né? Você tem um evento, a concretização de um evento, a gente tem vários aí que já aconteceram, casos catastróficos aqui até no Brasil, em que a preocupação maior foi em achar um culpado, e quando você vai partir para uma análise sistêmica do problema, você vai ver que foi detectado, sim, que aquele risco era viável de ser tratado e que a decisão não foi tomada justamente por uma questão de governança ou até de falta de liderança. Então, é algo que a gente precisa trazer para a nossa realidade, que é a cultura de risco. Não tem jeito, não tem como voltar atrás. Isso, obrigado. Se me permite. O Tácito que permite aí, o Tácito. Bom, só lembrando, a gente começou no horário 8 horas e vamos tentar seguir até 9h30, né, que era a proposta hoje. E a gente ainda tem mais um grupo aqui para concluir. Se for rapidinho, Adriano, vamos lá. Não, era só para um comentário bem rápido disso que o Anderson comentou por último, que essa coisa né, de buscar culpar, né, isso tem muito mais um viés político do que... Isso está no relatório, você percebe isso muito no relatório também, né, tem muito mais um viés político de governos ao redor do mundo, né, de tentar buscar culpados, né, dentro da própria cadeia. Seria só mais um comentário rápido daquilo que eles planam. Não tem muito que agregar aí. Perfeito, obrigado, Adriano. Bom, para concluir esse bloco, então a gente entende que o Covid acelerou e até ampliou a 4ª Revolução Industrial, né, o que foi citado, com a rápida expansão de quê? Principalmente comércio eletrônico, educação online, saúde e até o trabalho remoto, que é o que a maioria de nós está fazendo hoje, né? E essas mudanças continuarão, inclusive, transformando a nossa sociedade, as interações, meio de subsistência, muito depois que essa pandemia passar, né? Então, esse é um dos pontos positivo que o relatório traz. Aproveitar isso que, de fato, aconteceu, catalisou, a Marta falou um pouco disso também, e expandir, usar essas mudanças em prol da própria sociedade. E para a gente ir para o último bloco agora, com o Jefferson, a Marta e o Massa, sobre economia e geopolítica, fazer uma abordagem mais sobre esse âmbito, e óbvio, ela se cruza com todas as outras áreas da sociedade. Obrigado, Jefferson, Marta e Wilson. Vou deixar os meninos falar, porque eu já tive um espaço aqui. Eu ia falar ladies first, mas deixa você falar, pô.
Por favor, gente, pode começar. Então vai, Massa. Bom, antes de tudo, queria saudar os colegas que estão aqui nesse painel, e saudando o Tácito, saudando a Marta, vou já me permitir não nomear cada um deles. Também queria dar boa noite aí, bom dia, boa tarde, né? Dependendo da região onde o pessoal esteja, para a nossa audiência. Estamos segurando aí mais de 100 pessoas desde o início aqui do debate. E, em linhas gerais, a ideia é a gente dar um overview, né, do relatório. Então, qual a visão que o relatório passa? Nós já estávamos vivendo um novo mundo com diversos novos riscos. Então, havia toda essa questão da digitalização do mundo cibernético, né? Só que a Marta bem pontuou quando ela fala do cyber, esse mundo estava cheio de risco, ele não estava totalmente preparado, né? E o que acontece? Com a pandemia, simplesmente se pegou, né, e se colocou no barato 1 bilhão de pessoas dentro desse ambiente cibernético. Então, quando nós vemos aí as palestras dos nossos colegas da parte de cyber, né, Mercado Livre, foi uma do que eu assisti, aumentou em 4.000% o número de fraudes. Eu estou falando só de uma instituição. A questão do phishing, que você está tendo as ciladas por e-mail, por SMS, isso cresceu absurdamente. E o que acontece? As empresas, numa resposta, também tiveram que fazer o remoto e muitas não estavam preparadas para enfrentar os riscos. Ela podia estar com a infraestrutura física muito bem, mas quando jogou o pessoal para casa, diversos pontos ficaram vulneráveis. Então, o que acontece? Se já estamos vivendo um novo mundo com novos riscos, a pandemia tornou de forma exponencial o número desses riscos. E eu não estou falando nem da questão de saúde. E aí, o relatório, né, ele vai muito bem sobre a questão, que é algo que já vinha sendo tratado mundialmente, que era a questão da desigualdade. E aí, o que a pandemia trouxe? Ela nos mostrou as vísceras, nos mostrou o lado terrível dessa desigualdade. Por quê? Aí foi se ver, eu não estou falando só da questão de países, mesmo dentro de um país, de uma região para outra, não tinha a mesma infraestrutura do sistema de saúde, não tinha a mesma disponibilidade de insumos hospitalares. Se falava em lockdown, mas países que faziam a população em lockdown era você piorar a situação de vida delas. E a questão do acesso às ferramentas digitais. Se, por um lado, jogou esse bilhão de pessoas, mas quando falou na parte de ensino, na parte privada, principalmente aqui, na rede particular, muito bem, né? O pessoal conseguiu assimilar bem o online. E na parte pública, tiveram universidades que até conseguir deixar um acesso mínimo, demorou muito tempo para se retomar as aulas online. E o relatório aponta que a pandemia fez regredir, em anos, o avanço do tratamento dessa desigualdade. Então, quando a gente está falando aí dos riscos da economia, ou seja, a gente estava caminhando numa velocidade, então a gente deu uns passos para trás. É como lá nesses jogos de tabuleiro, né? Caiu na casinha lá, volte tantas casas para trás. Infelizmente, foi o que aconteceu. E eu queria citar aqui também a questão se o e-commerce ele explodiu, o e-inequality também. Por quê? Se diversas pessoas passaram a consumir mais, né, até elas não conseguiram manter um certo ritmo de consumo pelo e-commerce, diversas pessoas simplesmente não tinham condições nem de sair de casa. Então, teve que despertar toda essa questão de ser solidário. Uma coisa que é também importante no ponto de vista do risco econômico
essa geração de 15 aos 25 anos, ela teve toda a sua energia podada, a energia do convívio, porque a inovação, ela nasce da interação, ela nasce do contato, do trocar de ideias, né? A gente pode definir muito bem quem fez, né, o inventor da lâmpada, né, Thomas Alva Edison, mas quem foi o que inventou o carro do Tesla? Você não tem você tem uma equipe, porque é da interação que você gera a inovação. E essa geração dos 15 a 25 anos, ela está recebendo um trauma de estar sendo podada nessa interação. E os reflexos no mercado, o reflexo na economia, a gente só vai sentir daqui a 10 anos. Que quando a gente estiver no ambiente, essa galera aqui está agindo diferente, ou para melhor ou para pior, não sabemos, né? Torcemos que seja para melhor. Não, essa aqui é a geração que estava ali dos 15 aos 20 anos e que encarou o Covid. Na verdade, ela já sofria com o impacto da crise de 2008, 2009, né, que teve uma repercussão mais branda, mas teve uma repercussão global. E agora, quando estava saindo daquela crise, entrou essa, pelos números aí, quase 5.000% pior, economicamente falando, 4.400%, do que a crise você tem ideia, a crise de 2008, 2009 teve um impacto na economia global de diminuição de 0,1%. Já a que está prevista agora, para o ano passado, uma diminuição global na economia de 4,4%. 4,4, 0,1. É uma diferença imensa. Isso Tácito, que você está falando, Márcio? Tácito, você está falando da parte econômica, eu estou falando da parte de vida, eu estou falando da parte comportamental. Essa geração teve a vida podada, toda a energia de interação, de convívio, quer seja no ambiente acadêmico, de trabalho, no lazer, foi podada. A gente não sabe qual vai ser o impacto disso lá na frente. A questão econômica, muito mais agora, o quanto que esse impacto, vamos dizer, psicossocial, vai se refletir lá na frente. E a questão geopolítica, né? Por muitos anos, as empresas, as grandes organizações, eu vou levar minha planta industrial para o país tal, porque lá o insumo é mais barato, eu consigo um incentivo governamental, a mão de obra é mais barata. Eis que veio a pandemia e simplesmente toda aquela produção ficou retida. Ficou retida, ele não conseguia. Não, mas é meu. Não, mas peraí, você não pode tirar nada daqui. Então, algo que vai ser repensado em termos de geopolítica é algumas atividades estratégicas, algumas atividades econômicas, né? Grandes organizações, com certeza, vão rever a implantação de plantas industriais fora ou distante de onde ela possa ter uma ingerência maior, porque esse risco, né, não tinha sido levado em conta, ainda que, como já foi citado aqui diversas vezes, né, o SARS e o Ebola já tinha apontado para isso. E outra questão que vai, né, já vinha sendo explorada por alguns países, algumas nações economicamente muito melhor colocadas, é fazer a influência econômica para refletir na questão política. Se isso já vinha sendo feito com a gente pode dizer, economias de diversos países sendo devastadas por conta da pandemia, essa vulnerabilidade vai aumentar significativamente. E a gente vai sentir isso aonde? Em resoluções de organizações multilaterais que diversas nações nações mais ricas vão ter uma influência muito maior. Outra questão também na parte geopolítica. Alguns estados que simplesmente estavam subdimensionando ou subvalorizando algumas atividades vão ter que rever isso. Então, aqueles que tinham uma estrutura, né, melhor pessoas, uma parte da população voltada e bem formada na parte de saúde, respondeu melhor.
Então, isso que algumas nações não estavam dando o devido valor, inclusive até tendo que importar profissionais, isso com certeza vai ser revisto. Então, a questão de você permitir que determinados profissionais, e aí a gente pode colocar profissionais da área de saúde, da área de segurança, da área de TI, né? Porque quando você fala do cybersecurity, começa de você ter uma boa infraestrutura. E eu queria fazer uma observação, eu já estava para falar, que é a questão, a gente fazer um paralelo com a última pandemia, que foi da gripe espanhola, de 1918 a 1920. Então, lá não tinha-se o mesmo acompanhamento estatístico que hoje em dia, mas naquele período, né, ainda que eu concorde com o Anderson que a pronta resposta, né, não foi boa, agora, algo que mostrou que o mundo está melhor estruturado, as condições de saúde como um todo, as condições de acesso a tratamentos, acesso à medicação, fez com que minimizasse os impactos da pandemia, tá, pela comparação com a gripe espanhola, de 1918 a 1920. Lá não havia um acompanhamento estatístico tão preciso quanto o nosso, que a gente tem reclamado muito, mas muito mais acessível, muito mais transparente. Foram 50 milhões de mortos. 50 milhões de mortos, essa é a estimativa básica, né, naquele período. Ainda que, em respeito aos 2 milhões de mortos, né, que nós tivemos, mas esse impacto, se a gente compara com a gripe espanhola, ele foi bem menor. Lamento as 2 milhões de vidas que foram ceifadas, mas isso evidencia que a estrutura global, em termos de acesso à medicação, acesso a tratamentos mais modernos e a pronta resposta da vacina. A gente está falando de uma vacina que foi criada em menos de um ano. Isso só foi possível, e não havia vacina para a gripe espanhola. Não houve. A pandemia se resolveu na imunização, né, da população como um todo. Então, concordo com o Anderson, não houve uma pronta resposta, houve uma grande descoordenação, porém, os impactos menores do que houve na gripe espanhola evidenciam que o mundo estava melhor preparado em termos de infraestrutura para encarar essa pandemia. Obrigado, Massa. Jefferson. Eu fiquei com 4 minutos. Deixa eu ver se eu faço 2 minutos aqui, para fazer uma síntese. Olha, não, primeiro é uma honra ficar por último. Acho que eu sou o menos acadêmico, apesar de ser professor há mais de 15 anos e praticamente ter uma escola e alguns negócios voltados a isso. Mas há um pouco mais de 15 anos eu criei um dos primeiros cursos de pós-graduação em segurança, justamente por fazer essa projeção, né? Como o Dove falou lá, a gente tem que ficar delirando, né? Nós somos pagos para falar que o filho dos outros é feio, mesmo que às vezes eles não queiram ouvir, mas a gente é obrigado a formar isso. Acho que eu acho que assim, como um bom empresário desde os 19 anos que eu investi, perdi, quebrei, voltei. Eu acho que o empresário ele é um insatisfeito por natureza, né? Ele é resiliente por natureza, mas a gente não é sempre o otimismo acima da média, né? Até quando começou o Carlos falando de pessimismo, eu falo assim, isso é difícil de explicar para quem é empreendedor, que não tem como ensinar empreendedorismo, acho que nasce com você. E você acredita, você vai na última bola, você vai aonde os outros falam que é risco, você vai justamente na contramão, falar não vai dar certo. Aí, para mim, é quase um alerta, faça isso. Mas isso está em muitos talvez, CEOs, muitos empreendedores, e claro que precisa da contrapartida, precisa dos freios ABS, do sistema anticolisão, que é justamente as equipes de risco. E aí, pegando um gancho com o que a Marta falou, né, risco é um campo multidisciplinar onde há uma sobreposição dos domínios. Isso, o British Standard Institute falou lá em 2006, em 2009 a gente vê isso de novo. A inércia, o que me preocupa muito é a inércia, né? A gente olha um relatório desse, eu adoro esse relatório, sensacional, mas em alguns pontos ele é bem tendencioso, né? Aliás, o Sérgio perguntou ali onde foi parar tal coisa.
Ô, Sérgio, procura Food Crisis. Descobre para mim por que ela aparece em 2020 e some. De repente, ela evapora, né? Sendo que é uma coisa que mata muito mais que a Covid há décadas. E está aí, a gente vê isso na rua, passando por pessoas que passam fome e necessidade, e a gente faz de conta, aquilo virou paisagem, né? Eu acho que assim, a gente... praticamente o que eu ouvi aqui foi uma aula de todos vocês, agradeço muito, muito honrado de estar aqui. Mas assim, a gente tem acho que o maior veneno que não é falado aqui é o grande câncer, chama-se corrupção. Né? E essa corrupção ela é um câncer monstruoso que está corroendo a gente há muito tempo. Olha, acho que desde quando o homem descobriu o fogo, começou a descobrir que ele poderia subsistir melhor, dominar territórios. A gente vem por essa briga de poder e dinheiro, e isso vem matando e vai matar silenciosamente todos os dias e vem matando há séculos. Essa briga louca por poder, e quem quer poder quer dinheiro, e dinheiro, o cara não está satisfeito com o dinheiro, ele quer poder, e isso continua. E olha que eu não sou extremista de esquerda e muito menos de direita, eu acho isso a maior perda de tempo da humanidade, né? A gente transformar toda essa situação numa guerra política. Cara, eu acho que assim, a gente tem que pensar que 60% do que ensinaram para a gente está tudo errado. Essa é a verdade. Tá? Ou já se tornou errado, né? Já está errado. Já está errado, cara. Se a gente hoje, à frente dos nossos negócios, né? Acho que a transformação digital é inevitável, mas é muito mais do que isso. Não é transformação digital. A gente não está ensinando língua portuguesa e matemática há décadas, a gente vem enganando isso. Se a gente pegar assim, o respeito a alguém, comece a ensinar alguma coisa adequadamente, ensina na base. As pessoas, a gente criou cursos lá atrás, eu lembro do Fernando Neri da Módulo, a Patrícia Peck, eu, Sêmola, muita gente lá, 15, 20 anos, falando assim, os domínios de risco tem que se aproximar, gente. Entenda uma coisa, se a gente vem falando que risco é um campo multidisciplinar, onde os domínios se tocam, se sobrepõem, não pode haver tanto silo. Na nossa própria área, nós vivemos em silos. Nós queremos pequenos poderes em associações, em grupos, etc. E isso é uma bobeira. O mundo vem, pelo menos há uma década, a gente vem vendo a necessidade de se falar de inteligência de riscos. Inteligência, aliás, eu gostei muito da frase aí do Anderson, que a gente já se falou outro dia ali numa live, né, Anderson? A gente falou governança de resiliência. Cara, isso é muito louco. Para mim, para você, isso é música. A gente vem pregando isso, a gente vem evangelizando isso, mas isso está muito longe. Está muito longe. Está muito longe porque as empresas ainda setorizam, botam os cronogramas, os organogramas hierárquicos lá, muitos ultrapassados. A visão sistêmica, né? Eu acho legal o pessoal falar de ISO A, ISO B, ISO C. Acho que o maior recado que a ISO fala é um sistema, mas esse sistema pode ser colaborativo, a colaboração e não a hierarquia, não aquela coisa de precisa de um líder. A gente precisa ficar procurando um culpado porque você acha que a liderança no final é um cara lá. Isso é uma baboseira terrível. Eu acho que o que está nas entrelinhas de um relatório desse, quando a gente peneira ele, tira as tendências e olha o resto, cara, precisa de tanto governo, precisa de toda essa maluquice, a corrupção está lá entranhada nas principais e grandes corporações e nos principais governos. E, de certa maneira, né, eu falo assim, é claro que eu não sou nunca você a favor, é uma tragédia isso que está acontecendo, mas é um momento de inflexão. Tem até um dos livros que eu vou citar aí, que eu acho que tem muito a ver com isso. Eu acho que assim, o próprio planeta está falando assim, e aí, vocês vão se arrumar sozinho ou eu vou ter que meter o bedelho porque eu permito que vocês vivam aqui, mas parece que vocês não estão entendendo. Então, assim, a gente vai entrar no momento onde o poder econômico e esse poder governamental torna-se inviável, e é o que a gente já está sentindo no que a gente olha direito nessa crise, e aí vai ser a briga, quem detém a água. Tá, o Water Crisis aí no relatório há alguns anos aqui. Quem cuida da comida, porque o ser humano vai voltar aos seus princípios básicos lá, sabe? O poder vai estar em quem controla a comida e a água. Isso vai ser um pouco mais grave. Será que nós vamos ver aí nos nossos os dados, não nisso? esqueça.
E aí a gente tem a loucura da informação, né? Eu falei numa palestra há 10 anos atrás, assim, você quer privacidade, vá para Marte, por enquanto, só 10 anos atrás. E nós vamos entrar num dilema moral, um dilema complexo, hein? Que se você melhorar a saúde, melhorar a educação, melhorar tudo, privacidade vai ser um negócio complicado, porque a análise comportamental tornou-se o grande petróleo. A análise comportamental é o grande. Eu fiz uma palestra, eu peguei uma revista do MIT, 2016, acho que criei uma palestra, estava até acessando uns slides dela aqui. A 2016, o MIT já estava soltando estudo falando que 50% das profissões nos Estados Unidos vão desaparecer e 3 em cada 5 das típicas vão deixar de existir. Então, assim, não é falta, se a gente pensar essa governança de resiliência, ela não existe há muito tempo nos principais governos. Existe uma briga por poder para saber quem manda mais e quem tem ali, quem é o chefe do clubinho e tem ali o poder de controlar a corrupção de uma maneira menos descarada. É isso que a gente está vendo. As grandes corporações também beberam dessa água há muito tempo. E um dia elas acordaram, caramba, o cara fez um carro elétrico, meu Deus, acabou. Né? E você vai pegar uma geração, Dahan, acho que foi na veia, né, Dahan? E assim, para que carro? Para que a gente precisa de tudo isso, né, cara? Vou pagar pay-per-use, a geração pay-per-use. Então, assim, a gente vê uma geração da moçada aí. Aliás, qual é o bem mais valioso que a gente tem hoje em dia? E ele é tremendamente acessível, mas as pessoas não vivem sem. Qual é esse bem hoje? Quem chuta? Aliás, a condição, grande parte da infraestrutura para resolver a educação, etc., está aí, está na mão das pessoas, está no bolso delas. O Brasil é um dos países que mais consome smartphone. Alguém consegue convencer um jovem de 15 anos que ele não tem que ter um smartphone? Você consegue? Quem consegue? Não consegue. Então, assim, a infraestrutura está aí. A questão é interesse político. Aliás, eu critico o governo, mas com um certo carinho, porque eu adoro trabalhar com o governo e, aliás, as melhores cabeças, para mim, estão no governo. Só tem que deixar os caras trabalhar. Né? Falei isso recentemente. O pessoal descobre que é continuidade de negócios, riscos. Meu Deus, o Covid pegou, matou todo mundo, aquela coisa. Agora vamos treinar o pessoal. E o gostoso disso, né, Anderson, é que a gente fala isso há 15, 20 anos, né? E, assim, você está vendo órgãos essenciais, determinados órgãos essenciais do governo, e o cara não se mexeu. Ele parou realmente na ISO 27001. Parou, porque ele não entendeu que diabo é uma ISO. Ele não entendeu ainda, ninguém entendeu. Aliás, você tocou num ponto, nessa coisa da comunicação, fala assim, os caras não se comunicam direito, cara, porque comunicar não é falar, é trocar. Aonde as empresas estão trocando dados e informações para trabalhar a inteligência de riscos? Seguro cibernético, a gente fala há pelo menos 15 anos, e ainda tem uma grande dificuldade de vender isso no mercado, que é absurdo. Eu fiz pelo menos 3 webinars e algumas lives com o pessoal de seguros ano passado para falar para o pessoal, isso é bom, gente, isso é real, o mundo está nisso. Você tem que fazer, você empresário tem que fazer isso. Não adianta fazer D&O e seguro de propriedade, de infraestrutura, se você não está olhando para a sua empresa digital, para o mundo cibernético. Então, assim, acho que a gente está entrando numa fase, acho que esses relatórios são realmente muito interessantes, direciona muito do nosso trabalho, do nosso planejamento de produtos, serviços, etc. Mas, assim, tem algumas coisas, eu concordo lá com o Dahan, o finalzinho lá, né, o apocalipse lá do negócio, que a gente vem falando assim, ó, 5G... 5G, mas eu gosto, eu adorei isso que o Dahan falou, porque eu adoro começar por isso, eu adoro começar pelo apocalipse, vamos lá no apocalipse, para ver o que vai dar. Porque, olha, já teve gente que casou com boneca inflável, pediu autorização, teve gente que está pedindo autorização para casar com drone, isso é hoje, tá, gente? Foi até em 2019, isso 2018. E você tem já várias situações, né, de armas colocadas na fronteira, etc., que podem ser hackeadas. Então, assim, a gente vê isso, né? A gente está vendo isso acontecendo. Tem um problema na indústria seríssimo, que para ela ser competitiva, ela tem que terceirizar a produção de microsoftwares, microprogramações, e ninguém está... gerenciamento de segurança de código, codar, meter a mão em código. Isso ainda é muito pouco. Eu não vejo nenhuma iniciativa governamental e não espere o governo falar disso, tá?
Isso vai demorar ainda, porque não cai uma ficha nem da governança de resiliência, quanto menos segurança em código, que é o que você vai usar e está usando já há muito tempo no seu carro, na central multimídia, etc. e tal. Então, assim, tem uma coisa maluca de, para ter poder, a gente precisa ter padrões e a sociedade tem que seguir padrões, e eu acho que isso que é uma coisa que a gente precisa rever. Eu acho que cabe a nós, sim, profissionais de risco, tanto muitos aqui que são educadores, quanto profissionais que atuam nas empresas, tem que humanizar, sim, tem que pensar no ser humano, mas para a gente pensar nisso, a educação é um problema grave que a gente precisa resolver. Alguns pontos de risco aqui, eles apontam que, olha, vai aumentar, as pessoas vão ficar cada vez mais descontentes. Quanto mais a pessoa é ignorante, né, no sentido de educação básica, fundamental, ela é muito mais fácil de ser seduzida pelo lado esquerdo, ou lado direito, ou qualquer outro maluco que apareça. E a gente acaba tendo esse fanatismo, essa coisa maluca que a gente está vendo agora, onde a gente está tratando política como time de futebol, que é um grande equívoco, né? Onde a gente está tratando gestão como ainda, em 2020, uma coisa hierárquica, quadrada, travada, onde cada um está no seu quadrado. A gente vê poucas iniciativas realmente de aproximação, né, de cyber com riscos de continuidade, de você trocar realmente a informação. Eu vi uma palestra do colega, o Thiago Bordini, outro dia, e ele falou sobre isso, que ele falou a dificuldade da gente compartilhar informações entre instituições financeiras para ajudar a identificar uma quadrilha de cyber. Quer dizer, foi muito difícil instituições permitirem ali a troca dessas informações. Isso, se não está acontecendo entre as grandes do setor financeiro, que é avançadíssimo, e anos-luz à frente, imagina em outras instituições e quanto menos no governo. Nós vamos ver uma saraivada de ataques às prefeituras e quantos mil municípios nós temos aqui? Pouquinho, 5.400. Uma coisinha super bom. É claro que toda empresa está enxugando, ficando rápida, e a gente vê um governo lento e as estruturas malucas aí que a gente tem, e parece lenda, né? Eu estou com mais de 40 anos, e aí você vê duas coisas que eu não paro de ouvir. Reforma tributária, fiscal, o que mais? Acho que eu vou morrer antes de a gente vai ouvir isso. Então, assim, acho que a gente precisa rever bastante esses relatórios, servem, acho que, para a gente se preocupar com isso. O terceiro a Previdência. Assim, isso, gente, vai ser um grande dilema. Nós vamos entrar num dilema moral grave aí, mas é bom. O relatório, acho que ele levanta algumas coisas importantes. Óbvio que ele ia falar da Covid, que já estava nos relatórios anteriores, né? Não só a Covid, mas doenças infecciosas. Mas eu creio que a gente vai ter que pensar muito aí os modelos que a gente vem seguindo e formar uma nova geração. Eu apostei em formar uma nova geração, e é bom ver aí, por exemplo, como o Anderson, né? Essa geração que já vem pensando fora da caixa, e a gente está difícil apenas de mudar esse vício, né? E essa preocupação que a gente tem ainda grande com a corrupção entranhada dentro de todas as grandes estruturas, que é o grande risco aí que ninguém está falando diretamente, mas que está embutido em tudo isso e que vai dar muito pano para manga ainda, quanto uma população ainda mais ignorante, apesar de ter a solução ou parte dela na mão, mas ainda temos muita dificuldade de promover uma inovação para a melhoria disso. Esse é apenas o que eu posso colocar em cima desse relatório e agradecer vocês aí pela contribuição, bastante aí de ideias, muito, muito bom. E Jefferson, do que você falou, lá na tabela dos principais riscos por horizonte, no horizonte de longo prazo, 5 a 10 anos, dois dos riscos são colapso do multilateralismo, que você falou, né, nem de esquerda nem de direita, e o colapso do Estado. Ou seja, são 2 pontos que o próprio relatório já está dizendo, vai acontecer. Se não muda a trajetória do barco, vai acontecer. Já está acontecendo, né? Só vai se exacerbar. Tácito, eu falei uma vez numa palestra, eu adoro ir em lugares, vai todo mundo para o evento de segurança, cyber, eu falo assim, eu vou levar Darius para o evento de saúde, vou levar o evento de startup, né? Porque eu falei, quem sabe eu criei uma aceleradora para justamente olhar para isso daí, e a gente tentar buscar algumas coisas novas, porque realmente está muito na mesmice. Educação, então, nem se fala, a gente tem um travador
governamental que não deixa a gente ir tão rápido quanto a gente precisa. Mas, assim, cara, assim, para mim, se a gente olhar, eu sou um cara de tecnologia, originalmente de tecnologia, eu fui diretor de tecnologia, meu negócio é mão na massa, esse mundo hacker e tal, essa coisa toda eu vi nascer, vi de perto, e acompanho isso. E a gente olha, né, e fala assim, gente, coisas inúteis da nossa vida. E assim, desculpe o pessoal, para que cartório? Praticamente o que a gente tem numa prefeitura podia estar num aplicativo. A gente não tem... Para que você usa documento do carro na sua mão dentro do carro? É uma coisa absurda. Agora está uma revolução por causa do QR Code numa placa. Então, assim, eu acho que a gente tem a tecnologia potencializa tudo que é bom e ela também potencializa muito o que é ruim. Mas assim, a gente vê, né, que tantas coisas poderiam nascer realmente dentro da escola pública, né, e soluções regionais, né, para resolver fome, desemprego, para criar. Eu acho que o lado positivo de toda essa crise é que as pessoas voltaram para os bairros, voltaram para suas cidades de origem e começaram a olhar uma outra forma de fazer negócios, de criar uma subsistência, infelizmente, econômica ali, mas necessária. Então, a gente viu algumas iniciativas positivas dessa necessidade, né? Mas, infelizmente, a gente não vê isso evoluindo tão rápido quanto a gente precisa. Obrigado, Jefferson. Vou deixar agora na mão das meninas, ou da menina, fazer suas considerações, Marta, e já aproveitar para fazer o nosso encerramento, em razão do tempo. Né? Só para vocês terem uma ideia, nós continuamos com o público com mais de 100 pessoas, isso é um auditório grande, esse tempo todo. Isso já demonstra a importância desse tema, né, da gestão de risco na nossa sociedade. Obrigado, já aproveito para agradecer a todos, agradecer a vocês, agradecer aos participantes. E, Marta, nos ajude com a sua capacidade inglesa de síntese e resumir aí o que esses meninos todos falaram. Bom, eu só posso falar com propriedade da esfera tecnológica, né, e segurança cibernética em relação aos impactos, sim. Mas ela acaba realmente, né, tendo impacto em todos os temas que foram explorados aqui essa noite. Eu acho que hoje, apesar, até tivemos aí um comentário, né, que em relação o risco cibernético, ele está de uma forma intermediária no gráfico, ele acaba hoje conversando com todas as áreas dos riscos que estão naquele gráfico. Então, eventualmente, a gente sabe que dentro do impacto ambiental, dentro do impacto econômico, né, então todas as economias podem ser eventualmente afetadas, as infraestruturas críticas dos países, o Jefferson mencionou aí, né, de ter armas em relação a serem hackeadas, e as empresas precisam começar a olhar e fazer a gestão efetiva dos seus riscos de forma estratégica, entendendo, né, e acho que uma sugestão que o relatório pode ser considerado obviamente, não são todos os impactos que vão fazer sentido à tua organização, mas muitos deles, tentar correlacionar o que a tua empresa pode avaliar, trazer processos, né, e transformar para que a gente possa reduzir esses riscos diante de um impacto que venha a gerar mais para frente. Em relação, né, então, à esfera que eu atuo aqui dentro da questão, né, de risco cibernético, a gente tem visto um incremento exponencial, né, um acréscimo exponencial. Só na pandemia, a FBI divulgou agora recentemente um aumento de 300% de crimes cibernéticos lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente fez uma pesquisa com a Microsoft, a gente não para de fazer estudo na marcha, né? Uma em cada 3 empresas sentiram um grande aumento aí de incidentes, de tentativas de ataques, né, agora durante a pandemia também, foi um estudo que a gente realizou em agosto. Então, eventualmente, a gente vê que isso vem a ter consequências econômicas, seja dentro da esfera, né, industrial, ou dentro da esfera de serviços, ou até mesmo hospitalar. Na Alemanha teve um hospital que teve equipamentos desligados, perderam uma vida em relação ao ataque cibernético. Então, é realmente um risco que conversa com todas as áreas e precisa ser tratado com prioridade.
Acho que essa era um pouco da minha mensagem, Tácito. Vou deixar para você fazer o encerramento, já que você, enfim, pode falar um pouco mais em relação aos demais, mas queria aproveitar para agradecer a oportunidade de estar aqui. Uma recomendação que foi dada: leia esse livro. Acho que não dá para ver porque a gente tem um cenário fake aqui pela Marte, né? Então, mas é o 21 lições para o século XXI. Quem não viu falar desse livro, eu acho que ele trata bastante da realidade que está por vir, um pouquinho mais de futurologia, se o apocalipse lá atrás do relatório não era o suficiente. Então, dá uma lida nesse livro. Obrigada, gente. Uma boa noite. Tá no mudo. Obrigado, Marta. Acho que para a gente finalizar essa nossa conversa de hoje, já que o relatório traz muitos pontos negativos, né? São pontos de profunda reflexão, mas também traz pontos muito positivos, como a gente já citou, da aceleração de educação, saúde digital, trabalho remoto, e também a resposta ao Covid está oferecendo oportunidades únicas, como o Anderson e o Jefferson falaram, de governança para fortalecer o quê? A resiliência geral dos países, empresas, comunidade internacional, de uma maneira geral. E o que a gente tem que fazer agora? Abraçar esse aprendizado e também não tirar o foco dos riscos futuros. Então, aprender e olhar para frente. É isso que a gente tem que fazer agora. Como é tradição no nosso programa, eu convido os palestrantes que tenham sua dica de leitura para já deixar aqui registrado uma dica de leitura. Essa é a minha. Se vocês quiserem, tiver alguma outra dica para deixar para os colegas, o Faria e os demais. Obrigado pelo tempo de vocês. Obrigado, Salvador, Jefferson. Pô, tem uns 3 livros aqui que vale a pena aí, que eu ia passar para o pessoal. Esse daqui é bem legal, esse daqui vocês vão gostar, esse Homo Deus. Ele é bem legal, do criador do que escreveu Sapiens, o Yuval Noah Harari. Esse daqui é legal, ó. A regra é não ter regras, do criador da Netflix. Bem legal esse daqui, para ler num domingo, que não tem nada para fazer. Esse da minha amiga Marta Gabriel, ó. Você, Eu e os Robôs, sensacional, Marta. Ela é futurista. E esse daqui é pro Anderson, que ele gosta. Ó. Armas, Germes e Aço. Tem em inglês também, que ele é bem legal. Divertido, tem tudo a ver com esse relatório. Depois você rasga o relatório. A sugestão aqui, ó. Mundo que não pensa. Fala sobre desinformação, inteligência, uso de ferramentas tecnológicas. Interessante. Salvador tinha colocado um livro, Salvador? Falar sobre... O meu é o Livro dos Valores Judaicos, aprendizados do dia a dia e como vincular as nossas decisões com ética e com valores morais. Obrigado. Estamos precisando, né, Jefferson? Eu queria contribuir na parte de sugestões, né, na linha aí da Marta e do Jefferson, né? O primeiro livro da série, que é meio como se fosse uma trilogia aí do Yuval Noah Harari, que é o Sapiens, né? O Jefferson falou do Homo Deus e a Marta falou das 21 lições para o século XXI. Então, apesar dos livros serem tijolaços, né? Mas a leitura é muito agradável e ajudam muito a gente pensar e quebrar paradigmas. Tem que estar com a cabeça muito boa para ler, porque ele vai em muitas feridas. Fica aí a sugestão. Obrigado a todos pelo tempo de vocês. Salvador aí começando o dia, o Adriano no meio da madrugada, o Jefferson lá no energético. E obrigado a vocês por terem participado de mais esse debate, pelas perguntas. Pessoal, muito obrigado. Uma boa noite a todos. Boa noite, abraço. Grande abraço. De bom. Tchau. Obrigado. Boa noite a todos. Obrigado por participar. Boa noite, gente. Valeu. Prazer. Tchau. Obrigado. Tchau, pessoal.